O Ação Nacional está na 55ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Nós estamos aqui com Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande e também presidente do Regional 1 da CNBB. Obrigado por nos receber, Dom Dimas. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Bom, Dom Dimas, vamos fazer um resumo do que está acontecendo hoje na CNBB. Quais foram os principais temas trabalhados nesta Assembleia? Bom, a Assembleia é sempre uma atividade muito intensa, né? Aliás, essa é uma reclamação que em toda Assembleia volta, porque existe quase que um excesso de temas que a gente custa até a digerir todos. O tema central trata da iniciação à vida cristã. Nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, a Igreja como casa da iniciação à vida cristã é uma das urgências. E esse ano os bispos decidiram tratá-lo como o tema central. Significa priorizar de uma maneira mais sistemática a elaboração de uma catequese de inspiração catecumenal, ou seja, uma catequese que leve as pessoas a uma experiência pessoal com Deus. O Papa Bento dizia na abertura da Conferência de Aparecida, em 2007, que o cristianismo não cresce, ou melhor, não nasce a partir de uma boa ideia, de uma filosofia e nem mesmo de uma ética. Ele nasce com um encontro vivo com uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então, seguindo os passos do itinerário catequético que era usado nas comunidades primitivas e que foi consagrado no rito de iniciação cristã de adultos, se propõe então agora elaborar cada vez mais um itinerário que permita que todo o processo catequético seja de inspiração catecumenal. Até tomando o rumo da sua fala, Dom Dimas, o Papa Francisco ele fala que muitas pessoas sentem-se acolhidas. O que falta para todas as pessoas se sentirem incluídas na igreja? Está se falando muito disso, de abrir as portas da igreja, ir mais a fundo, chegar mais nos horizontes, né, da igreja em si. Como isso? Eu sempre disse que o verdadeiro líder não é aquele que trabalha por 20, é aquele que faz 20 trabalhar. Na realidade, nós precisamos multiplicar as lideranças, isso para mim já é algo muito importante. Existem comunidades, esse foi um outro tema que foi bastante trabalhado nessa Assembleia, a questão dos ministérios e sobretudo o Ministério da Palavra, que na minha opinião deveria ser estendido também para o Ministério da Bênção. Existe uma quantidade muito grande de comunidades, inclusive em áreas de difícil acesso, que não contam com a presença de um ministro ordenado, nem mesmo um diácono, muito menos padre. Pelo tamanho do Brasil, inclusive, né? Pela dificuldade, inclusive, de chegar até lá. Eu fico imaginando, Campo Grande, graças a Deus, é uma diocese onde todas as paróquias estão com padres. Mas nas áreas, por exemplo, dos assentamentos, eu tenho mais de 300 comunidades. Claro que eu não consigo visitá-las todas em curto espaço de tempo, mas todas elas têm os seus padres. Mas aonde existe um aglomerado muito grande de assentamentos, a presença do padre, às vezes, é a cada 15 dias, 6 meses, a cada mês. Mas na Amazônia, por exemplo, e em outras regiões ainda mais amplas territorialmente, tem comunidade que vê o padre uma vez por ano. Então, nesse sentido, é preciso formar lideranças lá na base. Nós tivemos modelos muito interessantes, uma experiência, por exemplo, de uma paróquia nas ilhas de Abaetetuba, onde existe um barco paroquial e o barco vai de comunidade em comunidade, o padre celebra, mas depois que o padre vai embora, quem conduz ali as atividades são os próprios leigos, né? Então é uma paróquia que quer cumprir aquilo que a outra urgência estabelecida pelas diretrizes, que é igreja comunidade de comunidades, já vem realizando. Uma paróquia como rede de comunidades. Então, nesse sentido, os bispos discutiram bastante a possibilidade de estarmos criando o Ministério da Palavra, de tal maneira que ministros leigos e leigas possam não apenas
como os mestres já fazem, os mestres ministros extraordinários da comunhão eucarística, presidir celebrações da palavra com distribuição da Eucaristia, mas efetivamente serem ministros institucionalizados da palavra. Eu diria que seria muito bom que também tivéssemos leigos que pudessem abençoar pessoas, casas, objetos, de modo que esses agentes lá nas comunidades seriam os representantes oficiais da própria igreja. Que bom, Dimas, ouvir isso, porque realmente é uma abertura da igreja em si, né? Com a participação maior dos leigos, lógico que é administrado por padres e bispos e tudo mais, orientados especialmente também, né? Pensados no meio do povo para poder trabalhar para o povo, né? Essa é a ideia. Bom, o que implica ser uma igreja poliédrica e ecumênica? Vamos explicar um pouquinho quem é poliédrica. O poliedro é um sólido com diversas faces. O cubo, por exemplo, é um tetraedro, quer dizer, um sólido com 4 faces. A pirâmide seria um triedro, com 3 faces, mas você pode ter um diamante que é um sólido com 20 ou mais faces. De acordo com o que é esculpido, né? E também da própria estrutura do material, né? Da finalidade que se tem. Se formos dizer que a nossa igreja é poliédrica, eu prefiro dizer, como São Paulo, que a igreja é um corpo e onde cada membro tem uma função. E é a multiplicidade dos membros em ação harmoniosa que fazem com que o organismo e o sistema inteiro possam funcionar. Então, nós precisamos desenvolver uma ideia que a CNBB já vem refletindo e já tem documentos desde a década de 90 e até antes, uma igreja toda ela ministerial. De modo que o padre, o bispo, eles não têm a síntese dos carismas. Eles devem desenvolver o carisma da síntese, o que é diferente. Ou seja, suscitar novos carismas é o Espírito que faz. Os padres, os bispos, teriam a tarefa de ajudar a discernir aquilo que realmente vem do Espírito ou aquilo que é simplesmente fruto, às vezes, da fantasia ou de ambições humanas. E na medida em que os carismas são discernidos, ajudar de tal maneira que todos possam ser colocados a serviço numa síntese efetivamente harmoniosa. Isso é a programação nacional, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco.